Olá, é um privilégio falar sobre oração e nós estamos nos baseando em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Nos vídeos 3 e 4, nós estamos falando especificamente sobre confissão, tendo por base o Salmo 51, que é um salmo de Davi. E, na verdade, a oração de Davi nos ajuda a entender o pecado, porque o pecado rompe o nosso relacionamento com Deus. E no Salmo 51, Davi está exatamente fazendo isso, resgatando o seu relacionamento com Deus através da confissão, pedindo perdão, então, pelo seu pecado e pedindo que Deus lhe devolva a paz, a alegria, o contentamento de viver que ele havia perdido por não ter confessado o seu pecado. E esse pecado, então, estava trazendo muito sofrimento a Davi. Davi pede uma limpeza. Ele pede que Deus o lave, que faça o seu coração ser transformado, para que ele possa continuar, então, se sentindo bem diante de Deus e ter o seu relacionamento, o seu propósito, a sua vida novamente em contato com Deus. E Davi, então, pede algo muito importante naquele momento para ele. Ele pede que Deus não o expulse da sua presença e que não lhe retire o Santo Espírito. E isso é importante, porque Davi era um homem de Deus, ele conhecia a delícia que é andar na presença de Deus. E de repente o pecado lhe tirou isso. Vamos orar. Pai querido, nós te pedimos a tua presença aqui conosco, esclarecendo a nossa mente e abrindo o nosso coração. Faz-nos entender a tua palavra e que o nosso coração esteja pronto a ouvir a tua voz e a atender o teu chamado, para que na nossa vida nós possamos confessar as nossas faltas e desta maneira podermos manter a nossa amizade contigo. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo e que tu estejas aqui conosco neste momento de ensinamento. Amém. Então, falando de Davi, como nós já falamos e lemos no vídeo 3, o Salmo 51, no livro de Philip Yancey, ele faz a afirmação de que a confissão, ela restaura o nosso canal de comunicação com Deus. E eu achei interessante essa palavra restaura, porque a gente vê nas palavras de Davi que é justamente isso que ele pede a Deus, que Deus o lave, que Deus lhe devolva a alegria, que Deus não retire o Santo Espírito. Então a gente vê que Davi, ao reconhecer o seu pecado, ele pede restauração de vida com Deus. E é exatamente este o objetivo da confissão, a restauração da nossa amizade com Deus, da nossa alegria através do Espírito Santo e da clareza de que estamos realizando a vontade de Deus. Tudo isso a gente perde quando a gente tem pecado não confessado, Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre isso que nós estamos pensando, através do exemplo do rei Davi no Salmo 51.
Enquanto nós lutamos com a culpa, nós perdemos a saúde espiritual. Engraçado que lá no Salmo, Davi diz assim, que ele sente que os ossos deles estão esmagados. E ele pede, então, que Deus restaure. Então, a gente entende assim, a culpa era tão grande que Davi sentia uma dor física, né? Sentia dor física, como se alguma coisa então tivesse passado por cima dele e triturado seus ossos, porque ele diz ossos esmagados. E é isso, a culpa ela leva ao mal-estar espiritual, ao mal-estar físico, ao mal-estar psicológico, leva ao mal-estar diante das pessoas e principalmente diante de Deus. E falando sobre a culpa, a gente tem que lembrar que a culpa é algo que é interno, é uma conversa nossa conosco mesmo. A culpa, ela gira em torno daquilo que nós pensamos a respeito da nossa atitude. E a gente fica, então, remoendo aquela situação, a gente fica remoendo aquela ideia de erro e ficamos nos culpando, nos martirizando. E muitas vezes a demora de ir diante de Deus, lançar essa culpa em arrependimento e pedir perdão, faz-nos adoecer, não somente no espírito, mas também no físico. Porque a palavra de Deus diz que Davi estava muito mal. Por quê? Porque ele foi confrontado por Deus. Quando Natã chegou até ele e disse que ele ia contar uma historinha. E quando Natã terminou a história, né, Davi falou, esse homem deve morrer. E Natã então disse, esse homem é você, Davi. E muitas vezes não precisa nem que outras pessoas nos acusem do nosso erro. Nós mesmos, a nossa própria consciência nos acusa. E se nós confessarmos, isso é promessa na palavra de Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso tudo através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, existe sim a culpa, o pecado é uma realidade para nós, né? Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. E todos nós fomos concebidos em pecado, nós já nascemos pecadores. Contudo, é-nos dado esse privilégio de confessar, nos arrepender e vivermos uma nova vida, uma vida diferente. E a confissão é algo que deve ser permanente em nossa vida, né? Porque nós sabemos que nesse corpo nós não nos livraremos do pecado, mas nós podemos viver sim uma vida diante de Deus através da confissão. E nós podemos confiar sempre. Isso também é muito bom saber, que nós podemos confiar sempre que Deus nos perdoará quando nós estivermos diante dele em arrependimento. É uma oração que nunca ficará sem resposta, né? Porque depende do nosso posicionamento de arrependimento. E no vídeo passado, então,
eu tinha colocado que nós íamos dar prosseguimento falando 3 partes desse processo de confissão. E as 3 partes são: reconhecer o pecado, arrepender-se do pecado e confessar o pecado e abandoná-lo. 3 partes: reconhecer, arrepender e confessar para poder abandonar. Então, o que é reconhecer o pecado? É assumir o erro. E assim como nós temos o exemplo de Davi aqui no Salmo 51, que ele assume totalmente o seu pecado diante de Deus, nós temos também o mau exemplo de Adão. Adão sabia que ele estava errado. Quando Deus o chamou, ele foi diante de Deus e diz: a mulher que tu me deste, eu comi, eu errei, mas foi ela. E indiretamente até a culpa também seria de Deus, porque foi a mulher que deu, mas quem deu a mulher, Adão, foi Deus. E então, Adão, ele não entendeu esse processo de arrependimento. Ele confessou sim seu pecado, mas não se arrependeu, porque na verdade ele achava que ele tinha sido uma vítima, né? Então, assumir o pecado, a gente assume sozinho, independente se na nossa falha, como no caso de Davi, ele não pecou sozinho. Batseba também teve a sua participação culposa nisso tudo, mas ele não citou em nenhum momento a Batseba. Por quê? Porque diante de Deus, cada um dá conta de sua vida. Então, Davi assume seu pecado sem dizer nenhuma palavra de acusação. E o reconhecimento também ao erro, ele é algo solitário. Porque Deus conhece o nosso pecado e também conhece o nosso coração. Do mesmo jeito que o pecado traz sofrimento e esse sofrimento é solitário, o reconhecimento do pecado também é uma ação solitária. É você com Deus. E o item 2, depois de reconhecer o pecado, a gente precisa se arrepender, porque às vezes a gente assume que errou, mas sabe que se aquele fato acontecer de novo, a gente tomaria a mesma atitude. Não é verdade? Então, mais do que assumir o erro, precisa-se do arrependimento, de saber que errou e que não há o desejo de errar novamente, porque o erro traz o sofrimento. Davi sentia-se sem alegria, sem paz, fisicamente destruído, espiritualmente abalado e psicologicamente dolorido, sofrido. Então, isso acontece conosco. Nós estamos falando de Davi porque o texto bíblico é muito rico. A maneira como Davi se coloca diante de Deus é exemplar. Mas nós temos que saber que o arrependimento é o caminho. E o arrependimento é algo individual. Também não adianta eu ficar recitando o Salmo 51 se o meu coração, se a minha mente, se o meu espírito não está quebrantado, não está arrependido, não está
diante de Deus contrito, certo? E a contrição é a tristeza pelo pecado, é a tristeza pelo erro e o desejo de não mais agir daquela maneira. Porque tem muita coisa que às vezes a gente faz erradamente, sabe que não está correto, mas continua fazendo, mesmo com a consciência de que não é o certo. Mas Davi, então, ele vai diante de Deus de alma arrependida. Seu espírito está contrito, entristecido por seu pecado. E ele, então, faz todo o possível de colocar tudo diante de Deus. Ele reconhece que errou, declara o seu pecado e a sua falta diante de Deus. E nós sabemos que Deus pede sim arrependimento para que Ele possa nos perdoar. Como que Ele vai perdoar algo que nós não temos nem consciência de que está errado? Ou até temos consciência, o que é mais complicado ainda, temos consciência de que está errado, mas não mudamos de postura. Então, o arrependimento é o segundo passo. O primeiro passo, reconhecer o pecado. O segundo passo, arrepender-se do pecado. E agora o terceiro passo é confessar o pecado e abandonar. Jesus, quando ele libertava pessoas, curava pessoas, quando Jesus mudava a vida de alguém, Jesus dizia para a pessoa que fosse em paz e que abandonasse a sua vida antiga. Vai e não peques mais. Aquilo que passou, passou. Agora daqui para frente, tudo deve ser diferente, né? E então, o terceiro passo é confessar. E é lindo a gente lembrar que as coisas de Deus obedecem uma ordem de coerência tão perfeita, porque Deus é perfeito, porque todo o processo que Davi passou era o mesmo processo que a gente via Jesus curando as pessoas, libertando as pessoas do pecado e dizendo a elas que elas estavam perdoadas e que não deveriam mais agir daquela maneira. Então, é o mesmo processo, porque Deus é perfeito e Jesus é Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. E eu ouvi uma pregação e nessa pregação o pregador disse que Deus, diante do nosso pecado, Ele nos confronta. E eu fiquei pensando, como assim nos confronta? E aí eu lembrei exatamente da historinha que Natã chegou diante do rei Davi para confrontá-lo. Porque Natã foi mandado a Davi por Deus e imagina a situação de Natã. De certo caminho ele pensou, puxa vida, e agora eu chego lá, vou falar com o rei, vai que ele fique bravo comigo. Ou como que eu vou chegar nele e já colocando o dedo no pecado, na ferida, na dor dele? E Natã, então, como um homem sábio, chega lá contando uma parábola. E nessa parábola, Davi ficou indignado. Davi falou assim, mas essa pessoa que fez essa ação, ela é culpada. Isso é horrível que ela fez. Essa pessoa deve morrer. E Natã então diz, mas essa pessoa é você, Davi. E muitas vezes nós somos prontos
a acusar o pecado do nosso irmão, né? É tão visível, né? Quando alguém está errando, visível para nós. E muitas vezes o nosso pecado nós não assumimos. E Deus, quando Ele nos vê em pecado, Ele nos confronta. E por isso que muitas vezes o nosso pecado traz para nós tanta dor, porque diante do confronto, muitas vezes nós resolvemos lutar e não ceder. É triste isso, mas quantas vezes nós nos vemos lutando a favor dos nossos erros. E Deus nos confronta para que nós nos arrependamos, não para que nós nos justifiquemos. Aí está a diferença entre confessar o pecado e se arrepender para receber o perdão, do que assumir um erro, mas não se arrepender para uma mudança de vida. Então, a função da confissão é restaurar a nossa comunhão com Deus. E nós só podemos restaurar a nossa comunhão com Deus através da mudança de vida, né? E essa mudança é o nascer de novo, é o fazer de novo, é o mudar de rumo. É não trilhar mais aquele caminho que está nos levando ao erro, ao afastamento, ao pecado, ao desagradar ao nosso Deus, ao afastamento do nosso Pai. Então, é muito interessante quando nós percebemos que a palavra de Deus nos alerta. A palavra de Deus quer nos salvar de nós mesmos, porque o nosso pecado mora em nós. E nós temos que, sim, lutar contra o pecado. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta contra o pecado. Quem nos fortalece é Jesus. Ele veio, passou por todas as dores do ser humano. E ele sofreu todos os tipos de tentação, inclusive o face a face com o inimigo. E em tudo ele não pecou, mas ele conhece as nossas dificuldades diante da nossa humanidade, diante da nossa fraqueza. Davi não fugiu de Deus, Davi fugiu para Deus. Qual tem sido a nossa postura diante do nosso erro, diante das nossas falhas? Nós fugimos de Deus ou nós fugimos para Deus, para nele encontrar nossa paz, nossa alegria, nossa restauração? E quando Davi fugiu para Deus, Deus o acolheu. Assim como ele está pronto para me acolher, para acolher você. Basta que nós tenhamos a posição, a coragem, a humildade que Davi teve, de se colocar diante de Deus, de confessar o seu pecado, de tomar para si a culpa que realmente era dele e, enfim, se arrepender e mudar de vida. Que Deus, então, nos ajude, que tenha misericórdia de nós e que nós possamos tomar posse dessa bênção que é a confissão para a restauração da nossa vida e da nossa comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e vamos continuar falando de oração. Vamos confessar os nossos pecados e vamos aprender mais sobre a oração e sobre a vida com Deus.